Resenha. Oferecimento: Faculdade Uniguaçu e Stark Strong. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha do Central Bodybuilding. E para variar, dessa vez, né, não podia ser diferente, mais um episódio de peso. E antes de eu chamar o nosso convidado, eu queria agradecer a presença ilustre, claro, do meu grande parceiro de apresentação, Hugo Abá. Seja bem-vindo mais uma vez, gatão. Oi, Vini, estávamos com saudade desses bate-papos, hein? Feliz de estar de volta e meio que a gente já está aquecendo os tambores, porque a Olímpia é logo ali, né? E antecipado agora em setembro. Então, imagino que o Edvan e toda essa galera estão já entrando naquele trilho de reta final, e é isso que deixa esse nosso bate-papo tão interessante, né? E hoje temos aqui também outra presença ilustre, Vini. Né, hoje, assim, hoje não dá para falar besteira, né? Se falar besteira, ele vem da rodada. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a presença do nosso grande mestre André Pierin. Fala, Andrezão. Fala, Vini. Fala, meus queridos, tudo bem? Grande Hugo, Edivanzão, estou muito feliz de estar aqui. Me sinto muito honrado cada vez que sou convidado. Vocês sabem o quanto que eu amo vocês, meus irmãos. E ainda mais aí com o Edivan, cara, um atleta assim que para mim é símbolo de tudo aquilo que eu acredito e falo na categoria. Então, ó, só alegria. E senhoras e senhores, hoje nós temos a honra de receber ninguém, nada mais, nada menos do que Edivan Palmeira. Seja muito bem-vindo ao Resenha do Central Bodybuilding. Tudo bom, monstro? Acho que teu áudio está fechado. Ah, é? Vamos ver se abriu. Agora abriu. Ah, comigo tá tudo bem. Eu agradeço muito pelo convite. Eu acredito que vai ser um papo bem legal aqui. Então, galera, a ideia de hoje é a seguinte, né? A gente vai tentar organizar as 589 mil perguntas que a gente tem para o Edivan, né? O Edivan, a gente, todo mundo sabe, deve estar chegando aí na reta, pode nos falar se já entrou na preparação do Olímpia, ainda está relaxado. Como é que é a tua situação nesse momento aí? Quantas semanas faltam para o Olímpia, alguém sabe? No Olímpia faltam 13. 13. 13. E aí, qual que é a situação nesse momento? Então, na verdade, eu ainda tenho mais uma competição antes do Olímpia, né? Então, eu tô aqui nos Estados Unidos, inclusive, para que eu possa me preparar nesse ambiente, né? Nesse ambiente que é onde surgiu o bodybuilding, né? O Mr. Olímpia acontece aqui, então nada melhor do que você já ir se ambientando, né? Já tendo, né, todo esse contato e se mantendo aqui, principalmente porque eu também não, eu me sinto preparado, né, para o Mr. Olímpia com relação a físico, com relação à entrega do meu físico em si. Só que eu vejo que ainda existem vários pontos que eu preciso melhorar para que eu possa me tornar um bom representante na categoria, né? Que é o meu maior objetivo, que é justamente vencer o Mr. Olympia e ser o representante. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos justamente buscando isso, né? Buscando não só a melhoria do meu físico, mas no geral, né? Galera, então, só para eu abrir assim, vamos, né? Hoje o Edivan é o maior representante, né? É o atleta brasileiro que está no topo da categoria Men's Physique. E Edivan, para quem todo mundo te acompanha, todo mundo sabe que não precisa explicar, mas assim, cara, da onde tu começou? E a gente escutou várias histórias incríveis assim da tua jornada, até tu ser o brasileiro número um na categoria hoje. Quanto tempo isso levou e já caiu essa ficha ou ainda dá umas patinadas? Eu costumo sempre me manter com os pés no chão com relação a isso, porque eu sei que existem vários atletas que fazem um excelente trabalho, atletas que, pô, dispensam comentários, mas eu com certeza sei de onde eu saí e aonde eu tô. Mas eu sei muito mais onde eu quero chegar, né? Eu acho que eu ainda estou no meio do caminho, eu acho que ainda preciso melhorar muito, não só como atleta, mas também nos aspectos que envolvem principalmente você ser um bom representante para a categoria. Então, eu enxergo tudo isso, né, que eu conquistei de forma positiva, com certeza. Eu tenho muito orgulho de ter chegado aqui, mas
eu sei que eu preciso ainda entregar mais para que eu possa realmente estar pronto para me tornar o maior representante, que é o meu maior objetivo da categoria. Então, assim, para mim, eu sinto muito orgulho de ter chegado aqui e principalmente sabendo, né, e olhando para trás e vendo de onde eu saí, mas eu sei que existe um caminho ainda a ser trilhado para que eu possa realmente conquistar meu maior objetivo. Hugão, vou abrir para te fazer uma pergunta para o Edivan. Uhum. Eu achei interessante o Edivan falar disso, desse tempo que ele está dedicando aos Estados Unidos, de estar presente aí, que não é só realmente para desenvolver o físico dele, mas acredito que ele está nos falando sobre a importância de ser visto por lá, de ganhar notoriedade, de aumentar e melhorar o network dele, inclusive a prática do inglês. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre isso, Edivan, esse cenário internacional que você quer desbravar. O quanto você acha que isso é importante para um atleta de nível Olímpia, assim como você é, até para os que nos assistem, né? Porque muitas pessoas estão se tornando profissionais, mas muitos demoram ainda para virar a ficha de que precisa dar esse passo, de que precisa tirar, a princípio, né? Já dar uma entrada num visto, num passaporte, começar a praticar o inglês, porque de uma hora para outra o atleta pode vencer um show no Brasil e conseguir uma vaga para um campeonato, seja a categoria que for. Conta para a gente um pouco sobre essa expansão territorial para você, Edivan. Aos poucos eu fui percebendo isso, né? Como eu falei, hoje eu sei que eu não tô atrás dos caras que estão lá no topo. Eu já venci todos, né? Inclusive a última competição eu venci o Aaron Banks, que é o cara que está à minha frente no Olímpia. Eu acabei vencendo ele no Pittsburgh. Então, assim, com relação a físico, como eu falei, eu já me sinto pronto. É claro, preciso evoluir, preciso melhorar pontos para que eu possa me consolidar como eu já estou consolidado, mas para que eu possa chegar ali e fazer com que os árbitros olhem para mim e falem, eu não tenho dúvida, esse físico aqui que é o físico ideal para hoje, para que seja o padrão durante um ano até o próximo Mr. Olímpio. Mas, falando sobre o que você perguntou, sobre os outros aspectos que envolvem, né, ser um atleta, ser um representante e principalmente competir fora. A gente está falando do Mr. Olympia, que acontece nos Estados Unidos. Ele é daqui e, consequentemente, a maior parte do público é daqui. Então, eu sinto que, mesmo sendo um atleta que já ficou dentro do top 5 participei de 4 Mr. Olympia, ficando 3 vezes dentro do top 5. Já venci vários shows aqui no Brasil, fora também, aqui nos Estados Unidos, no Brasil e fora dos Estados Unidos também. Eu sinto muito essa necessidade de melhorar o meu inglês para que eu possa me comunicar com as pessoas daqui também. Porque, embora eu seja um cara que tenha bons resultados, né, aqui fora, aqui nos Estados Unidos, eu vejo que o público daqui ainda eles não criam a conexão que eu preciso. Eles não criaram essa conexão que eu preciso para que eu realmente possa ser visto aqui pelo público, até mesmo pelos árbitros, como um cara que realmente pode levar a categoria para um público mais amplo. E eu acho que o papel do atleta... Hoje eu percebo muito mais isso, né? Hoje é muito mais claro na minha cabeça que o papel do atleta, ele não é só apresentar o melhor físico no palco. Isso é importante, claro. Mas depois disso, pô, o palco são alguns minutos. Depois disso existe um tempo muito grande, né, entre um Mr. Olympia e outro, em que você precisa mostrar também as suas outras qualidades, que é justamente fazer com que as pessoas, fazer com que mais pessoas possam olhar para o fisiculturismo de forma positiva, fazer com que as pessoas olhem para você como realmente um cara que representa a categoria à altura, não só como físico, mas com atitudes fora do palco. Então, eu preciso melhorar o meu inglês justamente para que as pessoas possam conhecer não só o atleta do palco, né? O atleta que apresenta um físico ali no palco, mas para que as pessoas possam conhecer também eu como pessoa, né? E é isso que eu estou buscando e é isso que agora
ficou muito mais claro na minha cabeça e com certeza eu vou trabalhar muito mais isso daqui para frente. Acho que a primeira pessoa que eu escutei falar sobre isso, sobre a importância disso, foi o André, né? O André Perini, nas aulas da pós, ele sempre falou muito, eu me lembro, e isso eu me lembro lá da época, de quando eu fiz a pós com ele em 2015, que ser um campeão do Mister Olímpia não era simplesmente um físico, é representar uma classe, né? E isso e isso começou desde lá das inclusão das categorias fitness, principalmente a Men's Physique, né? A Men's Physique, a entrada da categoria do Edivan, ela foi para mudar esse cenário, né, André? Eu acho assim que, resumindo ali a fala do Divan, o que acontece? Todos nós sabemos que é importante essa representatividade fora do palco, só que a gente não sabe ao certo, não é uma coisa muito clara e muito precisa exatamente como essas coisas funcionam, porque não está escrito na regra, mas a gente sabe que isso existe. E o Edivan, a partir do momento que todo mundo sabe que matematicamente ele já equalizou o físico dele com os melhores do mundo, porque ele já venceu esses caras e ele está regularmente ali matematicamente sempre se dá bem. Isso é uma coisa que também eu vejo o Edivan defendendo quando o pessoal chega e fala assim: essa categoria não tem padrão. Cara, se ela não tivesse padrão, eu entendo que existem resultados que são, às vezes, meio flutuantes, mas se ela não tivesse padrão, não existia possibilidade de atletas se darem bem com arbitragens totalmente diferentes. Então, matematicamente, isso seria impossível. Então, eu acho que o que o Edivan está falando aqui em relação ao inglês, em relação a ser visto aí, é o que eu tenho falado muito também de estar no radar dos caras, de estar no radar. E eu acho que ele está neutralizando, tipo, a última objeção que poderia ter em relação a ele. Entende? Porque assim, a partir do momento que você já tem o teu físico totalmente preenchido, equalizado e competitivo, qual seria, tipo, a próxima objeção? Que até você vê os comentários, até mesmo quando a galera fala do Ramon ou de outro atleta, você vê, ah, não, mas não fala inglês, mas tem que estar lá, tem que ser visto. Então, esse tem que ser visto, esse tem que falar inglês, tem que representar, porque de fato, cara, eu lembro até, eu estava na Integral, na época que a Isa Pessini era Mister Olímpia, existia uma cobrança em relação a ela sobre representar a categoria biquíni mesmo, frente às redes sociais e etc, né? Então, eu queria reafirmar isso que vocês falaram, e eu queria também aqui lançar uma pergunta para o Divan, que assim, a gente sabe que até algum tempo atrás não tinha relação de peso e altura na categoria mens, né, Divan? E com isso, às vezes, tava até muito difícil você olhar, por exemplo, se olhasse um Classic de bermuda ou você olhasse um Men's Physique, o pessoal tava reclamando que a categoria tava saindo, extrapolando um pouco para fora. E quando você não tinha, digamos, essa equalização, como o Men's Physique ele traz a questão do V-taper, na minha visão, qual que é a probabilidade de alguém ter um melhor V-taper? De estrutura óssea, o atleta mais alto, então você via uma dominância ali do, por exemplo, o próprio Erin Banks, o próprio Edmund, o Raymond lá na época. Então eu queria perguntar assim para o Ivan, o que ele acredita que se a gente fosse olhar tecnicamente a categoria mens, hoje com o controle de peso, lógico que ela ainda fala sobre frame, mas não é só isso. Ela tem a estética, ela tem o abdômen, ela tem as costas profundas. Então, assim, como que você visualiza, Edvan, hoje esse padrão, assim, da mens? Tipo, falando em questões de critérios físicos, assim, o que que você consegue enxergar nisso tudo? A tua visão como Olímpia aí? Então, sobre o limite de peso, eu acho que foi algo implementado que, para mim, foi uma das melhores coisas que eles puderam fazer, justamente para que pudesse deixar mais claro para as pessoas, principalmente, né, que sempre sempre falam, na verdade, né, sobre esse não padrão que a categoria acaba. é, as pessoas, elas, como você falou, as pessoas acham que a categoria não tem padrão e tudo, mas só que assim, muitas dessas pessoas, quando elas falam, elas nem acompanham tanto a categoria. Elas falam que não tem padrão e ao mesmo tempo ela já vem assim a seguido, mas eu não acompanho a categoria. Então, tá, então, por isso que você não sabe o padrão. Então, eu considero que o limite de peso foi realmente
uma implementação muito positiva. Isso faz com que os atletas tenham uma limitação, principalmente com relação ao volume muscular mesmo. Claro que existem atletas que, mesmo com o peso baixo, como eu, por exemplo, pô, Pittsburgh eu subi com 92,5. Eu subia antes do limite de peso com 98, já subi com 100 quilos no palco. E ainda assim, meu volume, né, diminuiu, mas não foi de forma tão considerável como o pessoal achava, e talvez muitas pessoas até falaram que eu não conseguiria bater o peso e tal. Eu sempre fui um atleta bem dedicado e eu sempre soube o que eu quis. E uma das coisas que eu sempre quis foi apresentar a Men's Physique, porque eu gosto muito da categoria e, assim, como você falou, eu defendo a categoria justamente porque eu faço parte dela e eu sei do quanto ela é importante para o esporte, embora muitos falem sobre, eles sobem de bermuda e tudo mais. Só que a questão, né, desse padrão, como foi falado, é algo que, por exemplo, se a gente pegar outras categorias, vai existir também a discordância com relação aos resultados. E se a gente pegar a Open, por exemplo, que seria a categoria ali que, né, tipo, você olha o top 5 e não tem físicos iguais ali, muito parecidos. Você vê o Samson Dauda, aí tem o Derek, que tem outros caras com estruturas totalmente diferentes, então isso também seria não ter um padrão. Então, eu vejo muito isso. Eu acho que, estruturalmente falando, os atletas não podem ser iguais. Eu acho que, pô, é impossível isso. Então, a É gente vai ignorância. se... Oi? É ignorância achar mesmo, todo mundo vai ser igual. Exato. Então, assim, é claro que estruturalmente os atletas vão ser diferentes, mas dentro daquilo que é o padrão da categoria, a gente se enquadra e os árbitros olham e vê, e no dia eles observam o que realmente entregou o melhor físico naquele momento e Edivan, julgam. até desculpa interromper, mas é até interessante que essa palavra padrão, pro inglês, ela nem existe, eles nem falam. Tipo assim, aí é muito claro que quem vence é quem está melhor no dia. Então, o que eu vejo assim, que o padrão, ele é uma resultante de um conceito que vai ser buscado. Então, eu acho, antes de falar em padrão, eu acho melhor falar, por exemplo, em conceito. Então, quando você fala de um conceito, então é aquele atleta que ele é extremamente estético, mas que o primeiro critério é que você vê que ele não é um bodybuilder pelo meio do caminho. O que que é um bodybuilder pelo meio do caminho? E às vezes tem esses caras. É aquele que treinou muito uma coisa, mas não treinou outra. Daí ele, quem não entende, lança o olho e pode até perceber. Mas o men's physique verdadeiro, ele se construiu para ser um men's. Então todas as partes, elas estão muito bem correlacionadas em relação umas às outras. É diferente daquele cara que é o bodybuilder pelo meio do caminho. Isso é fácil de identificar. Você concorda comigo? Com certeza. Um exemplo claro disso é que desde 2022, foi a minha primeira participação no Mister Olímpia, os árbitros falaram para mim, eles deram feedback para mim de que eu não poderia mais aumentar nem 1 centímetro meus braços, e desde lá eu não treino braço. É claro, você acaba, né, no treino de costas, treino de peito, acaba pegando ali, mas eu não treino nada de braço desde 2022, justamente para me enquadrar nesses critérios que são os critérios adotados para a categoria Men's Physique, que são braços não tão grandes, né? Aí a gente pega a Classic e a gente vê que, pô, os caras precisam ter braços bons, tanto que existem atletas que têm essa deficiência e os árbitros pedem, melhora o braço. Então, assim, a Men's Physique, elas têm os critérios que eles pedem para que seja seguido, e a gente, dentro disso, a gente faz toda a nossa periodização de treino, dieta, rotina, baseada nisso. Então, assim, claro, eu precisei restringir muito a minha dieta durante um tempo para que eu pudesse baixar meu peso. Eu segui, né, tudo aquilo que era talvez, ao meu ver, principalmente para mim, né, meu físico, minha forma a minha rotina e tudo mais, eu segui tudo aquilo que eu precisava fazer para que eu me enquadrasse dentro da minha categoria. Existem atletas que, pô, treinam braço, fazem... Então, assim, existem os critérios adotados para cada categoria e cabe o atleta, ele se adequar àquilo. Uma coisa que é interessante, assim, já conversei com várias pessoas que treinaram contigo, né, e te acompanham na profissão, e todo mundo me falou uma característica muito forte tua, que é a relação treino. Tu é um cara que treina extremamente forte, né, treina com cargas,
Um treino ali com característica. E fazer essa queda de peso para uma pessoa que tem uma densidade muscular que nem tu tem, não é algo fácil, não é algo simples de ser feito, né? Então, e levando isso, eu imagino que hoje, por mais que tu não esteja em período de pré-competição, tu precisa ter um certo controle, porque eu imagino que o teu peso deve subir com uma certa facilidade, ou ele ficou mais tranquilo assim. Como é que hoje tá para tu te sustentar, para tu te manter dentro do peso da categoria? Então, eu sempre tive essa dificuldade para baixar o peso, e o treino também é um dos pontos em que eu tinha, né, de uma das coisas que eu fazia que acabava, né, fazendo com que meu peso não baixasse facilmente era realmente um treino muito forte, assim. Eu sempre gostei de treinar muito pesado, e devido, né, principalmente eu ter vindo de locais onde não tinham máquinas muito boas, eu sempre optei também por fazer treinos com pesos livres e tudo mais. E isso acaba também, né, pessoalmente considero que você treinar com pesos livres acaba trazendo uma densidade muito maior e, consequentemente, claro, se treinando da forma correta, né? É, então, assim, eu precisei adequar, sim, o meu treino, precisei reduzir questão de cargas também, para que eu pudesse é, trazer aquilo. Eu senti que eu perdi muito a minha densidade no início, justamente por essa adequação, mas eu sabia que era um processo que eu teria que passar para depois recuperar novamente. Era como se eu estivesse dando um passo para trás para dar vários para frente em seguida. Então, eu precisei passar por esse processo de talvez perda ali de um pouco de qualidade no físico, no sentido de densidade e tudo mais. Eu, nos primeiros campeonatos ali que eles adotaram o limite de peso, eu dá para ver que a minha densidade era um pouco mais baixa e tal. E aos poucos eu fui adequando isso e conseguindo trazer os treinos da forma que eu precisava fazer para que eu me mantivesse na categoria e ainda assim aumentasse minha densidade muscular, que é um dos pontos que são característicos em mim, né? Que acabam fazendo uma diferença ali no palco também. Então, eu precisei adequar isso e, ao mesmo tempo que eu perdi ali, né? Uma qualidade, digamos assim, no físico, aos poucos eu fui recuperando isso. E hoje eu não tenho mais esse problema. Hoje eu consigo até treinar um pouco mais pesado novamente, porque o meu físico ele já foi adequado e já foi, eu considero que já foi totalmente enquadrado na categoria com a rotina que eu tenho, e isso me permite voltar a fazer aquilo que eu gosto, que é treinar um pouco mais pesado. Edivan, você nos disse também algo muito importante agora há pouco, que quem está no topo ali junto com você, você já venceu praticamente todos ou todos. Fala pra gente como é que foi esse início de temporada para você. Na verdade, como é que tem sido após o Olímpia? Porque você já competiu umas 3, 4 vezes, se eu não estou enganado, e você pegou alguns desses atletas, como agora o Banks, que você enfrentou em Pittsburgh. Qual é a sensação de vencer esses caras logo após o Olímpia? Isso faz você, na sua cabeça, já subir o degrau que você precisava? Como é que também gira as especulações nos bastidores? Se você teve feedback dos árbitros, se estão observando sua evolução, como é que está sendo essa fase pós-Olímpia do ano passado para você, enfrentando esses caras que são confrontos diretos? Então, após o Mr. Olímpia, eu fiz 5 competições. Eu estou indo para minha sexta, né? E para mim, assim, foi bem positivo poder enfrentar eles, porque isso me mostrou que, como eu falei, assim, pô, eu há 3 anos, né, assim, há 4 anos que eu participo do Mr. Olímpia, e todos eles eu tô em boas colocações. A minha pior colocação no Mr. Olímpia foi 11º colocado, onde justamente o ponto em que eu recebi de feedback foi que eu estava muito grande. Ainda não tinham acabado de implementar o limite de peso, mas naquele momento, no Olímpia daquele ano, 2023, não estava valendo oficialmente, mas eles já estavam fazendo um controle do peso, então pesou todos os atletas e tudo mais. Então, o único Olímpia que eu não fiquei entre os ali, próximo dos 5 primeiros, pelo menos,
foi Olímpia 23. Então, após esse Olímpia 25, eu considero que eu tive resultados muito bons, resultados não tão bons, e tudo isso me fez pensar, né, de forma diferente com relação a tudo que eu vinha pensando. Então, o resultado em si não necessariamente tem a ver com o atleta que está ali no palco. Então, por exemplo, eu venci o Aaron Banks, ele está na minha frente no Mr. Olympia, isso não muda. Para mim, foi o momento, eu estava melhor que ele naquele momento. Isso não quer dizer que eu vá vencer ele no Mr. Olympia. É claro que eu estou trabalhando para manter esse resultado e vencer até os outros que ficaram à minha frente. Assim como no ano passado, eu fiquei em terceiro, novamente, mesma coisa, né? Fiquei em terceiro no Pittsburgh. O Vitor Chaves, ele ficou na minha frente, mas no Olímpia eu acabei ficando na frente dele. A mesma coisa ano 24. Então, assim, eu consigo sim enxergar que meu físico hoje, ele é um físico que está ali entre os melhores, entre os 5 melhores, podendo vencer. Como o Ryan Terry ficou em sétimo em 2022, eu fiquei em quinto na frente dele. Em 23 ele venceu. Então, assim, de sétimo ele passou a ser primeiro colocado no ano seguinte, sendo que eu tinha vencido ele. E eu acabei indo para 11º. Então, você vê a diferença ali dos resultados. Os atletas, eles estão muito próximos, né? Falando de nível, são poucos detalhes que separam. Então, eu vejo que sim, eu estou preparado para estar no topo novamente ali do Mr. Olympia, não top 5. Já cansei de ser top 5. Eu quero buscar mais, né? Eu quero subir mais degraus aí nessa corrida aí para o título. Mas eu também continuo sempre me mantendo com os pés no chão de que, assim, qualquer atleta pode chegar ali, né, surpreender. Como eu em 2022, ninguém me conhecia aqui nos Estados Unidos, ninguém me conhecia direito. Eu cheguei, já fui de cara top 5 no Mr. Olympia. Então, eu sempre tenho isso em mente, né, de que embora eu realmente estou, né, eu sempre entro nos shows como um dos favoritos para vencer. Eu sei também que existem outros atletas que, mesmo que eles não estejam no radar, eles podem também chegar ali e surpreender. Edivan, e ainda falando em relação assim por mais que a gente falou que não existe um padrão, um biotipo, mas as tendências, como que você, por exemplo, enxerga? Eu vou falar como que eu enxergo. Então você observava ali, né? Observa o Ryan Terry ali por primeiro. Eu achei, sinceramente, assim, eu acho que ele é muito merecedor, mas o Olímpia passado, eu já vi ali o abdômen dele um pouquinho mais aguado, um pouquinho da diástase, já não achei que a diferença dele estava tão significativa em relação ao ali, sabe? Mas a gente via ali, então, os dois primeiros ali, até com uma estatura, uma estrutura corporal, assim, uma estatura menor, depois vinha meio que nem você falou, disparelho em relação a Air Banks e tal, e eu vi com muito bons olhos, cara, a questão, assim, do Kyron, de já chegar com um biotipo maior também, então eu acho que para você a incursão dele, esse radar dos árbitros, esse olhar para os atletas um pouquinho mais altos, mais volumosos, e eu vejo que isso é muito bom para você. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Com certeza, eu acho que o Kyron ele é um atleta excepcional. Eu, inclusive, acho que ele deveria ter vencido antes, né, um Olímpia antes dele, porque ele ficou 2 anos sem competir, voltou agora e voltou muito bem. Inclusive, o próprio Tyler falou que foi, na opinião dele, o melhor físico conjunto de men's physique da história, assim. Então, eu não sei exatamente se ele falou se era o da história dentre Dele, os físicos dele próprio ou de todos, né? É, mas eu considero que hoje, se o Kyron tivesse, né, o se não existe, mas claro, fazendo uma comparação, se o Kyron com o físico de Pittsburgh e o Ryan Terry com o físico do Olímpia, o Kyron venceria, pelo menos ao meu ver. É claro que foto e vídeo é diferente também e tudo mais, só que eu vejo que o Kyron venceria porque ele estava, ao meu ver, no Pittsburgh, ele tava um nível acima da gente ali, e a gente tá falando do Ali Bilal, Isso. que fez frente com o Ryan, como você falou. O Ryan, ele
Ele entregou um físico muito bom, claro, como sempre, mas o Ali, no ano passado, ficou muito próximo. Muita gente falou que talvez o Ali poderia ter vencido. Então, o Kyron entregou um físico bem superior. Então, isso mostra que, sim, para mim, é algo bem positivo, porque, querendo ou não, embora a gente não tenha físicos tão similares assim, mas acaba sendo parecido, acaba sendo Isso. na mesma linha ali, um físico um pouco É com isso que eu mais quis massa dizer. muscular. Uhum. E que não existe também, né? Quer dizer, que essas posições elas não são tão não fixas assim, como tem gente que pensa, ah, bom, então ó, o Blau ele é o segundo, ele tá bem, mas que essas flutuações elas são percebidas, como foi, por exemplo, o caso do Ramon quando perdeu pro Wesley. Exato. Uma das coisas que aconteceram no Pittsburgh, principalmente, foi assim, eu subi no New York Pro, fiquei em segundo, o Ali venceu e venceu com todo o mérito, assim, ele estava realmente superior ali. Só que no Pittsburgh eu acabei reduzindo ainda mais, eu subi no New York Pro, meu peso, no caso, na pesagem ele foi 95,5 mais ou menos, 96 quase. No Pittsburgh foi 92,5, então eu reduzi bastante meu peso em uma semana. O Tyler me deu feedback muito positivo com relação a isso, falou que assim eu melhorei muito assim de uma semana para outra e que a disputa não estava ali entre claro, estavam ali os quatro disputando, mas a disputa não estava necessariamente entre o Ali e o Kyron em si. A disputa ficou próxima do Ali e eu. Então, o Kyron já estava consolidado como campeão ali, não tinha contestação. E eu me aproximei, com relação ao que foi no New York Pro, me aproximei muito do Ali. Então, a disputa Perfeito. ali, a dúvida deles estava mais com relação a mim, o Ali, e o Carão já estava ali consolidado como campeão. Então, isso que você falou, essa questão de o atleta já tá garantido numa posição, não existe. O Carão provou isso, ele já vinha de muito tempo sem competir. Claro, ele já tinha competido antes, mas ele tinha parado. Ele ficou 2 anos sem competir, voltou e mostrou que, assim, independente, né, de não estar, entre aspas, no radar, não estar participando dessas competições maiores, não necessariamente vai fazer com que você não tenha bons resultados. E vice-versa. Não é porque você está ali competindo nessas competições grandes, indo bem, que você vai estar garantido como campeão ou como o cara que vai brigar pelo título. Então, isso, o Pittsburgh mostrou muito isso. E isso também me Perfeito. anima bastante, porque é como eu falei, o Ryan Taylor em 2022 foi em sétimo, em 2023 foi campeão. Eu sou atual top 5, então, com certeza, principalmente depois desse resultado, eu vejo como algo muito positivo. Eu levando a melhoria, né, a melhoria que eles querem. O feedback é apenas que eu melhore minhas costas. Então, eu levando essa melhoria, eu considero que eu posso vencer também. Perfeito. Uma coisa que eu até, foi semana passada, a gente fez uma resenha com o Vitor Chaves, né? E é impressionante como o fisiculturismo de alto nível, né, André? Principalmente nesse nível que a gente está falando, é muito pequeno, pequeno, pequeno detalhe, né? Cara, se tu acordou o dia, principalmente a Men's Physique, que trabalha muito com a questão da linha de cintura, né, de extremamente bem detalhada, de todas as categorias, é onde que é a categoria que tem mais esse enfoque, assim, se tu acordou meio errado, já foi para cuia, né? Já foi totalmente. E é isso que as pessoas não entendem, né? E eu ia te perguntar, mas tu acabou respondendo, qual é a evolução que tu pretendia trazer do Olímpia passado, por mais que tu já veio testando, veio, mas tu acha que realmente o ponto que tu trabalhou para evoluir é a questão de detalhe nas costas, é esse o trabalho que tu fez assim para tu realmente, por mais que tu já tenha ganhado, mas foi, pô, eu quero estar assim, diferente do Olímpia passado. É realmente as tuas costas, ou tem mais alguma coisa que tu quer trazer ainda de diferente? Eu vinha com um foco muito grande nas dorsais. Eu consegui essa melhora, assim, o feedback dos árbitros foi muito positivo com relação a isso. É claro que eles pedem para que eu continue evoluindo, para que eu possa, né, me consolidar cada vez mais. E uma das coisas que eu percebi, né, é que eu preciso melhorar também o meu abdômen. Eu preciso trazer um abdômen um pouco mais denso, e um pouco mais de hipertrofia ali, um pouco mais denso. Eu acho que a característica dos atletas que vencem também passam muito por isso, né? Não só dorsais muito boas, mas eu acho que
talvez, é claro, né, que isso é um pensamento meu, talvez o abdômen seja até mais importante quando a gente olha para os campeões. Por exemplo, o Brandon Hendrickson, ele definitivamente não tem as melhores dorsais. E se a gente pegar ali do top 5 do Mr. Olympia, eu não sei, mas talvez não seja até a pior. Mas ele traz talvez o melhor abdômen, o mais encaixado. Então, ele venceu 3 Mr. Olímpias, ele vence vários shows, venceu o Eu Arnold concordo, Ohio. irmão. Porque assim, o Bilal não é o melhor frame, não é as melhores costas, e eu acho que ele elevou um pouco essa régua do abdômen também. Exato, com certeza absoluta. Ele, assim, depois ele começou realmente ali, porque Olímpia 23 ele ficou entre os últimos colocados. 24 ele surgiu no Arnold, no New York Pro, assim, de uma forma muito superior a tudo aquilo que ele já apresentou anteriormente. E o que ele trouxe de diferente foi realmente o abdômen, a condição, claro, condição física e o abdômen. Então, isso é uma avaliação, como eu falei, uma avaliação minha, de que na Men's Physique, para mim, o abdômen acaba sendo até um pouco mais importante do que as costas. Principalmente porque, se a gente pegar o top 4 do Pittsburgh, a gente vê que o Aaron Banks, assim, são as melhores dorsais ali. O Isso. Kyron, ele acertou em cheio, ele trouxe o que, naquele momento até, eu fiquei na dúvida entre qual é o melhor, Kyron, as dorsais, Kyron ou Aaron Banks. Se a gente pegar um contexto, o Aaron Banks tem as dorsais melhores, mas o Kyron trouxe o físico em si melhor. Então, a gente vê que não são as melhores dorsais que sempre vencem, a gente vê que é um físico no geral, mas que na Men's Physique passa muito pelo abdômen. A linha de abdômen conta muito. A gente vê que no Arnold Ohio, por exemplo, o Brandon, ele não tinha melhores dorsais que o Vitor Chaves, Total. mas ele tinha um abdômen muito mais encaixado, né? Claro, o Vitor Chaves é um atleta incrível, cintura, muito fina, frame muito bonito, mas o abdômen do Brandon estava muito encaixado Sim. naquele show. E o Vitor, aquela pose que o Vitor faz, tipo, ele mesmo já falou que por ele se manter com o peito mais alto, é difícil para ele dar aquela última encaixada no bracing, porque isso ia Exato. deixar ele baixo, E né? eu Então ele. concordo com ele, porque eu faço uma pose não igual a do Vitor Chaves, mas a dinâmica da pose em si, né? O encaixe da pose em si acaba sendo parecido. O peito, estofar o peito ali e não conseguir travar tanto o abdômen. Então, isso também é um ponto onde a gente também precisa, não só a melhoria em si, né? Mas também o encaixe da pose. É uma das coisas que eu também trabalho muito. Então, naquele Arnold Ohio, por exemplo, o Brandon tinha melhores abdômenes, o Vitor Chaves tinha melhores dorsais. Se a gente pegar aspectos gerais de físico ali, estava muito próximo, só que eles optaram por um cara que estava mais encaixado de frente. Então, eu vejo isso. Então, eu hoje, o meu trabalho, além de melhorar as dorsais, também está sendo um trabalho de melhoria do abdômen, não só, né, na parte de treinamento, não só na parte de gestão, que é um dos pontos que pô, as pessoas, muitos atletas negligenciam muito essa questão da digestão. Eu percebo muito que, assim, dependendo do alimento que você utilize, dependendo daquilo que faça com que você se sinta um pouquinho estufado, já muda muito, já muda muita coisa. Então, eu estou trabalhando muito esses pontos e eu espero entregar isso no Mr. Olympia e, com certeza, e consequentemente, né, poder trazer, sei lá, o primeiro título da Men's Physique para o Brasil. Oi, Edivan, a gente falando agora sobre pontos fortes, né, que chamam a atenção nos físicos de alguns atletas, como bem falou, das costas do Banks, do abdômen do Henderson. Eu até já vi muitas vezes o André Pierin falar que quando um atleta ele é muito evidente por um ponto, ele acaba deixando outros pontos a desejar. Então não é tão bom assim o cara ser muito foda em alguma parte, porque talvez outras partes fica aquém. Qual é a sua avaliação sobre o Ryan Terry que está no topo? Você acha que ele é esse tipo de cara? Que ele não é tão bom em algo, mas ele tem o equilíbrio de tudo? Você acha que ele teria, tipo assim, uma nota 8, 9 no geral?
e não 10 numa coisa, 6 em outra? Você acha que ele tem uma média de notas por grupamentos musculares assim, em equilíbrio? O que você avalia o físico dele por ser hoje o campeão? Eu concordo totalmente, assim, 100%. O Ryan Terry hoje é o cara, né? Até a última competição que ele fez, ele é o cara que trouxe menos pontos fracos, digamos assim, no geral. Olhando para o físico dele, para o conjunto dele, ele não é o cara que tem os melhores abdômen, o melhor abdômen, não é o cara que tem as melhores dorsais, não é o cara que tem o melhor ombro, não é o cara, ele não é o cara que é o melhor em nada, mas ele acaba sendo o melhor em tudo. Então, assim, é Engraçado. bem engraçado porque, assim, geralmente a gente olha o Aaron Banks, ele tem as costas absurdas. Ali eu daria um 10 para ele, dentro do que a gente vê na categoria Men's Physique. O Ali, eu daria um 10 de abdômen. E o Brandon também. O Ryan Terry eu não daria 10 nem de costas, não daria 10 nem de frente, não daria 10 no aspecto de densidade, condicionamento, não. Então, assim, no sentido de comparação com os outros, né? Por exemplo, condicionamento do Ali, daria 10. O Ryan Terry, eu considero que é um, sei lá, 8,5, 9 em tudo. Então, ele é linear, né? Ele não tem ali aquele... Pô, de costas ele é muito bom, mas quando vira de frente, o Brandon Hendrickson, por exemplo, é assim. De frente ele é muito bom, quando vira de costas, você olha, ah, tá faltando ali. O Aaron Banks, de costas é muito bom, de frente você já olha alguns pontos ali que você, pô, precisa melhorar isso, aquilo. O Ali, de frente, muito bom, vira de costas. Então, assim, eu sinto que o atleta que traz esse equilíbrio para o físico é o cara que vai chegar mais longe, é o cara que vai ter melhores resultados. Eu considero que eu me mantenho, inclusive, ali, justamente por isso. Eu não tenho as melhores dorsais, eu não tenho os melhores abdômenes. Eu não tenho, hoje, se a gente for pegar principalmente a comparação com os outros atletas, eu não, talvez eu não consiga chegar o melhor condicional do palco em si, né? Se a gente pegar o Ali, por exemplo, o condicionamento dele, o próprio Kyron nesse último Olímpia, mas dentro de todos esses aspectos eu considero que eu sou linear, né? Eu preciso agora aumentar essas notas, né? Eu preciso aumentar um pouco mais a minha nota de costa, a nota de frente, a nota do condicionamento, e isso vai me fazer com que eu possa aumentar a minha classificação ali no Mister Olímpia. Então, com certeza absoluta, eu concordo muito com isso, e é por isso que o Ryan Terry, ele é, por 3 vezes aí seguidas, o campeão do Mister Olímpia. Legal, o Pajé pode validar isso, que isso é matéria da aula dele, né, Pajé? Tem que saber isso, todo Eu atleta. acho que é essa coerência, cara. É a mesma, essa coerência estética de você perceber que foi o mesmo instrumento que detalhou ali frente e costas, e uma coisa está muito correlacionada em relação à outra. E eu dou às vezes exemplo, cara, de carro. Tipo, sei lá, você vai comprar um carro novo, mas não é esportivo. Aí você quer deixar ele esportivo, você coloca uma roda, você coloca um spoiler, tipo, fica legal, mas não é igual aquele carro que você já compra esportivo. Uma AMG que a lanterna já conversa com a. Então, eu chamo isso dessa assinatura estética, dessa coerência que uma parte tem em relação à outra. E eu acho isso, cara, assim, lá no meu tempo, de lá atrás, hoje o pessoal valoriza muito primeiro. Né? Inclusive, tipo, é uma expressão que eu fico triste, e até entendo quando fala assim, bati na trave. Cara, bater na trave é ficar em segundo, irmão. Tem atletas que nunca ficaram no top 5, né? E eram excelentes atletas. Se eu olhava Mike Matarazzo, cara, Brent Warren e tal. Mas, enfim, antigamente a gente valorizava assim. São 15 atletas, cara, na linha, digamos. O importante era você ser o atleta do primeiro call-out. Então, se você é um atleta de primeiro call-out, significa que você é o atleta que você tá apto, sim, a você ganhar. E aí, então esse radar que o Divan já se mantém aí. E eu acho que a partir do momento que essas outras atletas e o próprio Divan vai entregando aquilo que os árbitros estão pedindo, eu acredito muito, Divan, nisso que acontece dentro do primeiro call-out. Talvez o mais difícil seja o cara entrar nesse radar de estar nesse primeiro call-out. Mas uma vez que você tá nele, essas nuances, inclusive da trajetória do que veio acontecendo em relação ao outro, que aí entra aquelas outras coisas que a gente estava falando, isso é percebido, e a gente observa isso muito na biquíni também. Exatamente. É uma das coisas também que, por exemplo, na biquíni,
São as duas categorias que as pessoas falam que não tem o padrão tão Isso. definido, que as pessoas não sabem Uhum. exatamente. Mas é justamente por isso, né? Elas têm essa similaridade. Então, é, acontece isso, né? Uma coisa que é interessante, cara, a gente até estava comentando sobre isso antes de entrar. O fisiculturista, as pessoas falam, e acho que o momento que a gente vive hoje, por tudo, a exponencialidade que o esporte está tendo no Brasil é muito significativa, que as pessoas acham que por ser um esporte muito individual, né? Eu quero trazer uma tona, para mim, uma das cenas mais emocionantes que a gente teve nos últimos Mister Olímpias e momentos brasileiros, que foi a tua declaração referente à tua esposa, né? De tudo que vocês passaram. Aquilo ali é uma coisa que até quando eu vou dar palestra sobre fisiculturismo, acho que o Pajé também, a gente vai falar sobre a importância do esporte, o crescimento, tudo. É uma coisa muito incrível, né? Porque eu acho que o fisiculturismo é uma grande ferramenta de transformação. Muitas vezes pode transformar para o lado bom, né? A maioria das vezes, mas também pode transformar para o lado ruim, trazendo para tanto. Cara, olhando hoje, tu aí em Kissimmee, vivendo tudo que tu viveu, passando, tendo uma vida. Qual é a revisão ali que tu faz da tua vida, história? E óbvio que a tua projeção já é muito significativa, que tu quer chegar no topo, mas hoje tu te considera que tu chegou aonde tu queria ou o quanto que tu busca ainda chegar no topo e por quanto tempo pretende ainda estar lá? Então, eu, eu considero que o processo para chegar é muito mais importante do que onde você chega, né? Então, eu acho que quando você consegue aproveitar isso, né, consegue realmente, na verdade, extrair o melhor, né, do processo, porque durante o processo, a gente passa por altos e baixos, a gente passa por problemas, a gente passa por coisas boas, coisas ruins, a gente passa por inúmeras coisas e cabe a gente a pegar tudo aquilo e extrair o melhor de todas essas situações e, e aprender, né? E crescer como pessoa. Então, é, hoje, eu considero que eu cheguei num ponto onde talvez eu não imaginasse que eu chegaria tão rápido, né? Talvez, principalmente porque quando eu comecei, em 2016 foi a minha primeira competição. Então, não tinha a perspectiva, não tinha toda essa estrutura que a gente vê hoje, né? Então, eu fiz realmente porque eu queria me desafiar naquele início, né? Eu queria, na verdade, melhorar o meu físico. Com o passar do tempo, eu passei a me desafiar. Eu conheci atletas ali que competiam no Mister Olímpia. Eu sempre falo que os dois atletas que eu conheci, assim, que eu vi, né? Foi o Arnold e o Frank Zane. Então, eu sempre gostei muito do old school, digamos assim, por isso. Eu via sempre físicos ali estéticos e eu tentava me encaixar naquilo. Então, dentro de todos esses aspectos, né, eu extraí o que era bom ao longo da jornada, eu extraí e eu excluí o que era ruim. E hoje eu tenho 30 anos e eu considero que a minha vivência é muito grande, assim, né, dentro de tudo que eu passei, como eu falei, dentro de situações não tão boas, situações muito boas. Então, hoje eu considero que eu ainda não cheguei onde eu quero, porque eu realmente mudei muito a minha perspectiva daquilo que é ser um atleta, né? No início, a minha visão era de que não, eu sou um cara que eu tenho que ser uma máquina para chegar no topo e me manter lá por o máximo de tempo que eu puder. Hoje, é claro, eu quero chegar no topo, eu continuo sendo um cara que é consistente em tudo aquilo que tem que ser feito, dieta, treino, é, e todos os aspectos que envolvem uma preparação, mas ao mesmo tempo eu entendo também que eu não posso ser só isso, né? Eu não posso ser só o cara que chegou lá e não entregou nada de positivo para as pessoas que acompanharam, para as pessoas que depositaram a confiança, que torceram, que, de certa forma, entraram ali nas minhas redes sociais para buscar alguma informação, alguma motivação, todos esses aspectos. Então, eu percebi que eu precisava, além de ser um bom atleta,
também ser um cara que, de certa forma, as pessoas olham e possam, de certa forma, se espelhar consequentemente, extrair coisas boas e não coisas ruins. Então, assim, eu cheguei muito longe, considero que eu cheguei muito longe, mas eu ainda tenho muito a conquistar, não só na parte atleta, né? Porque, como eu falei, vencer o Mister Olímpia é muito difícil. Então, mas vencer o Mister Olímpia e estar pronto para realmente ser um bom representante é ainda mais. Então, antes que eu chegue nisso, eu preciso me preparar. Por isso que eu falo que é muito importante você aproveitar todos os processos. Como eu falei, onde você chega, beleza, é importante, é o final ali, mas o caminho percorrido, para mim, é o mais importante. Então, extrair o melhor desse caminho, eu acho que é o que mais hoje me motiva. Então, Isso. eu quero realmente chegar lá e estar preparado para que as pessoas olhem para mim, não só como o campeão do Mister Olímpia, mas como campeão do Mister Olímpia e também um cara que motiva, o cara que pode ser espelho para outras pessoas, o cara que realmente acaba sendo uma referência positiva. Então, é basicamente isso que hoje eu persigo, né? Acho que Desculpa só. interromper, só um pouquinho. Vai lá, Mas, André. Divan, eu quero te passar um feedback assim, cara, que você eu acho que você já é esse cara antes mesmo de você chegar, irmão, nas melhores colocações, irmão. Porque assim, você tem uma coisa que você ficou conhecido, irmão, é pelo teu esforço, pela tua humildade, cara, pela origem. Então, às vezes eu sei que os processos, o que você vive hoje, mas eu quero que você saiba disso, irmão. Você já é esse cara, você tem uma aura diferente, irmão. Ah, muito Diferenciada. obrigado. Entendeu? Você sabe que o atleta ele traz junto um significado, uma história, ou não, irmão, entendeu? E às vezes ele tenta construir algo e olha, e se tem alguém que veio, irmão, são poucas histórias que a gente vê nesse sentido. E você é uma história muito forte, cara, muito peculiar, e eu acho que você continua essa construção, sabe? Mas eu tenho certeza, irmão, do que eu tô te falando, e eu acho que os amigos concordam aí, né? Eu vou concordar contigo, porque assim, tu falou exatamente o que a gente estava falando antes É. de entrar, sobre o atleta transparecer muito mais sobre aproveitar o processo do que propriamente a única coisa que vale é o troféu de primeiro lugar a qualquer custo. Então, assim, e, já te encontrei várias vezes em campeonatos, até no Arnold de Ohio, né? Tu não estava competindo, a gente estava ali. E, cara, é impressionante, tu tá sempre sorrindo, tu sempre parando para os atletas amadores, parando para tirar foto contigo. E eu vou fazer as palavras do Perim, né, de tudo que eu acompanho, que realmente esse objetivo tu atingiu e tem atingido com excelência. E eu acho que o fato de tu estar aí, olhando, tendo essa visão, pô, eu preciso melhorar esse aspecto, enquanto que outra pessoa está preocupada se é 1 centímetro a mais de dorsal ou dois, não sei o que, né? Mostra a grande diferença e o quão acima, né, o atleta está, né? E por mais que a gente está chegando aqui até na reta final da nossa live, cara, te dar os parabéns, porque é esse representante que a gente quer lá. E eu falo assim como não só um espectador, mas, cara, um treinador, uma pessoa que vive do fisiculturismo, que prepara outros atletas, porque muitas coisas que tu faz, elas acabam impactando no nosso trabalho, do meu, do André, do Hugo aqui, em como as pessoas não vê. Então, você é o nosso representante, cara, e obrigado que você tem feito um trabalho excelente, né, Hugo? Eu queria completar isso também. O Edvan ele se mostra completamente o oposto do que a gente estava falando no início da live, que era o lado ruim do nosso esporte, quando o atleta ele é muito egocentrista, tipo, ele só pensa nele, ele só quer saber do horário dele, do treino dele, da comida dele, da aula dele, do personal dele, do treinador dele, e você tá aí nos Estados Unidos, fugindo da sua zona de conforto, que você poderia estar em casa, treinando ali no CT da Darkness ou qualquer outro lugar mais próximo de você, não pagando para treinar, falando o seu idioma, mas você está aí se desbravando, passando por dificuldade de idioma, tentando se comunicar e tentando passar algo de bom a mais
para as pessoas que estão aí. Ou seja, você está se importando em causar uma boa impressão sua e do esporte, tentando assim ser visto como um embaixador. Já é o oposto do cara que é egocentrista, ele não tá nem aí pro esporte, ele só tá preocupado com ele mesmo. Ele não tá preocupado com que o esporte seja bem visto, que o atleta seja bem falado como, nossa, ele é assim, 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 mas ele ainda é educado, ele treina, 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 só vive disso, mas ele ainda sabe se relacionar com as pessoas, sabe ser solícito nos eventos, e você mostra isso. Como bem o Vini falou, a gente vê você nos eventos, você é parado por todo mundo, o pessoal já te reconhece, você dá atenção e continua dando esses bons exemplos, dentro e fora do palco. Então, nós aqui, toda a equipe, só te parabeniza por isso mesmo, porque esse é o caminho que um atleta profissional tem que buscar. A- Antes de tudo, eu queria agradecer aos três, né, pelas palavras. Assim, para mim, realmente, ouvir isso me faz, né, saber que eu realmente estou no caminho certo e vou continuar trilhando esse caminho, porque falando sobre isso, né, eu sempre ouvi pessoas, atletas, falarem que o atleta tem que ser egoísta. E no início, bem no início, eu confesso que eu quase caí, quase caí nisso. Mas com o passar do tempo, eu percebi que, na verdade, isso aí é papo de quem realmente não pensa na expansão do esporte no geral, não pensa em realmente fazer com que ele seja visto como um cara que pode oferecer algo, né? E só pensa em si próprio. Então, essa questão de... E é claro que tem, né, todo um processo a ser feito para você chegar bem no palco. Mas ao longo desse tempo, eu percebi que eu já tive a minha fase onde eu fiquei totalmente recluso, onde eu fiquei realmente totalmente incomunicável, digamos assim, e não saía, não queria sair, falava que tinha que fazer aquilo e tudo mais. E ao longo do tempo eu percebi que não era bem assim. Hoje, por exemplo, eu tô há 4 semanas e meia da minha competição, mas antes disso eu estava dando um suporte para o Emerson que competiu aqui, né? Então, assim, eu estava há 6 semanas da minha competição, o Emerson competiu aqui, eu fiquei ali com ele, né? É, me preparando junto, indo treinar, dando suporte naquilo que ele precisava, no sentido de, principalmente, apoio psicológico, né? Apoio motivacional e tudo mais. Então, eu sinto que é totalmente o oposto daquilo que as pessoas falam, que você precisa ser egoísta nesse esporte para você conquistar o maior nível. Eu acho que, na verdade, as pessoas elas precisam enxergar mais o esporte. Ele, sim, no palco só aparece um, mas fora dele aparece, são vários que dão suporte, que estão ali por trás e, consequentemente, fazem com que o atleta chegue lá. Então, quando você consegue, principalmente, se você tem isso e você não entrega de volta, eu acho que você está errado. É claro, essa é a minha visão, né? Eu acho que você precisa realmente entregar aquilo que você recebe para que você possa conquistar cada vez mais. A gente é reflexo daquilo que a gente faz. Então, se a gente entrega egoísmo, se a gente entrega coisas ruins mesmo, a gente vai receber coisas ruins, né? Então, eu sempre olho por esse lado. Eu sempre, para mim, uma das coisas que mais me deixam feliz, né, é realmente poder contribuir. Eu sempre falo isso assim, claro, eu não falo isso abertamente, eu falo para as pessoas que estão próximas ali, pô, se eu puder contribuir 1% em alguma coisa, algum aspecto, eu nem falo de preparação em si, mas em algum aspecto da vida de alguém que eu goste e tal, que esteja ali ao meu redor, e principalmente, não só ao meu redor, mas as pessoas também que torcem por mim, que estão ali nas minhas redes sociais, que estão torcendo. Se eu puder contribuir 1% na vida dessas pessoas, para mim, eu acho que eu já estou fazendo meu papel. Então, eu penso muito por esse lado de... eu nunca quero emanar coisas ruins para as pessoas. Eu quero sempre passar coisas positivas e fazer com que elas possam olhar o ser humano em si como alguém que, sim, alguém que se importa com o próximo.
Cara, parabéns, em primeiro lugar, assim, parabéns, tu tá atingindo isso com extremo sucesso. E, cara, vou ser bem sério, essa parte do esporte aí, o por trás da preparação, tu poder estar junto, as viagens, é uma das partes que particularmente eu mais gosto, assim, no esporte, né? Quando a gente consegue estar nessa imersão, que nem um pouco quando a gente fechou pro raio, quando a gente faz essas viagens, acho que o Andrezão concorda comigo, que é onde que a gente tem essas experiências mais incríveis, né? Senhores, estamos chegando, na verdade, já passamos aqui do nosso tempo padrão, mas eu queria abrir para o André e para o Hugo fazer os últimos comentários, perguntas. Andrezão, Não, cara, só quero parabenizar o Edvan aí e dizer que a gente tá aí com você, irmãozão, tá? Muito feliz aí com essa consistência, essa regularidade ali que você sempre traz. E tem coisas ali, né? Só puxando ali para o último papo ali em critérios, tem coisas ali, por exemplo, do critério do MENS, né? Que você falou de não pesar muito no braço e tal, mas tem certas coisas ali que nunca são demais, que são as questões de profundidade e separação. Por exemplo, Exatamente. costas e abdômen, né? E até lembrei você falando em relação, tipo, hoje não é você ter os dorsais mais largos, tem que ser largos, lógico, em relação à cintura, que é o frame, mas eles têm que ser detalhados. E eu lembrei você falando isso, eu lembrei do feedback que o Tamer deu pro Kaique, pro Kaká, em relação à última competição dele, né? Porque ele tava com os dorsais que mais expandiam. E aí até o Pacho estava conversando comigo e ele passou que o Turner circulou assim nos dois redondos ali, o detalhamento ali dos dorsais, né? Então, assim, então eu acho que nessa parte ali nunca é demais, né, irmão? Profundidade no abdômen, profundidade nos dorsais, aí dá para buscar. Ah, com certeza absoluta. Eu acho que esse foi um dos pontos que o Kyron, quando eu citei o Pittsburgh, Kyron, Erin Banks, a gente vê que o Kyron tem dorsais mais espessas, só que não tem os detalhes que o Isso. Kyron não tinha os detalhes que o Kyron levou para o palco. Então, isso também foi um dos pontos que fizeram o Kyron estar à frente, né? É mais ou menos Com igual o certeza. cara, o Mike e o Ramon. Se você for olhar, por exemplo, assim, a envergadura, a largura do dorsal, dos dorsais do Mike é maior. Só que Exato. a quantidade de separação, profundidade que está circunscrito dentro do frame do Ramon, mesmo não sendo tão grande, é maior do que a distância do frame. Então, as pessoas não entendem, mas eu tento explicar a arbitragem que o árbitro muitas vezes vai pelas distâncias. Por exemplo, você tem um atleta que ele está mais volumoso, outro mais definido, então você vai ver qual a distância em volume do mais volumoso para o não tão volumoso, porém mais definido, e qual a distância em definição do mais definido, porém não... Então, e às vezes essas coisas passam, que nem um carro de campeonato para o outro. Então você olhava lá, ó, né? É isso que a galera não Sim, entende. porque o que as pessoas também não levam em consideração é que cada campeonato tem atletas diferentes. Isso. Então, o resultado ali, ele é com base nos atletas que estão ali. Na Então, por live, né? exemplo, exato, por exemplo, se a gente tem um resultado, ou um campeonato em que os atletas, eles, sei lá, vamos botar aí um campeonato em que os atletas eles não são top Olímpia, nenhum dos atletas. Os atos eles vão ter que se basear naqueles atletas daquele momento. Qual tem os critérios, quais atendem os critérios naquele show, levando em consideração todos que estão lá. Então, isso também pode, por exemplo, fazer com que um atleta ele, de certa forma, vença uma competição e as pessoas olhem e falem, pô, aquele cara venceu, Exato. mas Uhum. é porque a competição em si pediu aquele físico. Tipo, era o Então, que tinha pro momento. Não perdi. exatamente. É a Uhum. mesma a Europa. A gente sempre ouve falar. Europa tem pelo menos eu sempre ouvi falar, a Isso. Europa tem um padrão diferente daquilo que é praticado nos Estados Unidos. Mas na Europa, a gente vê, são muito poucos atletas que vão ali dos Estados Unidos para a Europa. Isso. Tem atletas do Brasil que vão muito para a Europa, mas assim, são poucos também, um, dois, três. Então, a grande maioria dos atletas que competem na Europa são atletas de lá e, consequentemente, o padrão tem que ser ali, tem que ser É. aquele padrão, porque, tipo, muitas vezes não tem um atleta que é próximo de um Ramon, por exemplo, na Classic, na Isso. Europa, competindo. Então, eles vão buscar aquele padrão naquele show, naquela região. Mas é isso, Divasão. Parabéns, irmão. E tamo junto sempre, tá? Eu que agradeço. Hugão, Eu queria pedir um feedback do Edvan. Eu queria saber qual foi a opinião dele do Melhores do Ano, como ele se sentiu naquele dia de cerimônia de gala. Como é que foi o evento para você?
Para mim, o evento foi incrível. Inclusive, eu quero parabenizar mais uma vez por essa iniciativa, porque realmente foi algo assim pensado fora da caixa, digamos assim, né, dentro da bolha do fisiculturismo, porque a gente não tinha isso. E, pô, esse reconhecimento que a gente recebe, que a gente agora vai receber a partir, né, todos os anos, é algo que realmente dá uma motivação a mais também. Pô, por exemplo, esse ano eu já estou pensando no ano na premiação do ano seguinte. Eu quero estar lá novamente. Então, para mim, é, é, um, é uma motivação a mais, é um aspecto a mais para você pensar. Por exemplo, não só eu quero ter um melhor resultado no Mister Olímpia porque eu vou estar no topo do Mister Olímpia, mas eu também penso agora, eu vou estar no topo do Mister Olímpia e também vou receber a premiação de melhor do ano na minha categoria. Então, para mim foi realmente algo incrível que você juntamente com todos os envolvidos puderam fazer. Vini, o Ayala, toda a equipe. Vini, exatamente, puderam construir, e eu tenho certeza absoluta que ele só tem a crescer, porque assim, a primeira edição já foi incrível e eu tenho certeza que as outras vão ser cada vez melhores. Que bom, e eu agradeço porque você faz parte desde do início do projeto, quando ainda era aqui na minha casa, onde eu trouxe você até aqui para receber o troféu, e você, com muita humildade, disposição de tempo, veio aqui, ainda treinou comigo, passou uma tarde toda. Ali já dava para ver o quanto você era disposto, né, e valorizava a nossa intenção. Então, nesse dia da cerimônia, dessa entrega, foi para a gente muito gratificante conseguir realizar isso, junto com todo o apoio do Vini, do Ayala, da Uniguaçu, que acreditou nesse nosso sonho, né? Porque não era só meu, acho que todos os atletas sonhavam um dia que isso acontecesse e, graças a Deus, deu certo. Então, cabe a nós agora melhorar, né, Vini? Para o ano que vem, fazer algo maior e melhor. Eles se puxam lá, a gente se puxa aqui, né? Assim a gente vai indo, né? Eles vão evoluindo e a Cara, gente vai tenho que atrás. ganhar mais um Olímpia aí esse ano aí Tem que ganhar mais um Olímpico. Então, por favor, você se puxe aí que a gente faz a então, nossa parte aqui. O André Exatamente, se mantém no topo. com certeza, com Galera, certeza. então, Edvan, agradecer em nome do Central Bodybuilding pela tua participação, pelo tempo, né? Acho que só quem vive o fisiculturismo sabe quão longo e o quão complexo é o dia de um atleta de fisiculturismo, em termos de organização, preparação, né? Compromissos e coisas que ele tem que fazer. Então, é uma honra, né? A dedicação do tempo que tu tem aqui para estar batendo esse papo com a gente, te agradecer muito e de dizer que, se Deus quiser, estaremos lá no Mister Olímpia. Não, estaremos, né? Mas se Deus quiser, comemorando aí mais uma grande colocação, tu aí, sem sombra de dúvida, chegando cada vez mais perto do topo, beleza? Amém, muito Obrigadão obrigado. e Deus aí te abençoe nessa jornada, as próximas 3 semanas, 13 semanas, né? Exato. Não, eu quero agradecer muito pelo convite. Pô, para mim é sempre um prazer enorme estar aqui e, sem dúvidas, estaremos lá no Mister Olímpia entregando um resultado incrível para o Brasil e fazendo realmente o Brasil se aproximar cada vez mais do que é o cenário aqui nos Estados Unidos. É isso aí, Andrezão, Hugo, obrigado mais uma vez, meus valeu, meus irmãos. queridos. E galera, esse foi mais um resenha do Central Bodybuilding e estamos ainda aqui do Brasil, mas muito em breve estaremos fazendo essa resenha direto dos Estados Unidos para mostrar os melhores momentos do Mister Olímpia para vocês. Um grande abraço e a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu! Resenha. Oferecimento. Faculdade Uniguaçu e Stark Strong.